Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe. Vamos comentar sobre o Dorival Júnior, o novo técnico do Corinthians. O período dele na fila do seguro-desemprego durou muito pouco, né? Demitido da seleção brasileira e foi tarde, né? Trabalho horroroso à frente da seleção, mas olha, só de estar na seleção ele já quis valorizar o passe dele. Tipo assim, o trabalho foi horrível, foi uma bosta, mas mesmo assim o cara quer receber 3 milhões de reais por mês. Eu não sei se ele cedeu e talvez abaixar um pouco essa pedida, ou se o Augusto Melo realmente tacou louco e deu a grana pro cara. Mas ele é o novo técnico do Corinthians, o Corinthians que demitiu o Ramon Dias. E assim, o Dorival Júnior, eu já falei isso aqui várias oportunidades, não enxergo ele como um Tite piorado, eu não acho que o cara é um técnico extremamente diferenciado, mas ele sabe fazer o feijão com arroz muito bem feito, ele não é um cara que inventa muito, na seleção inventou, né, mas ele é um cara que tenta trabalhar preceitos mais básicos, ele não é um cara extremamente ousado, ao mesmo tempo que não é um cara muito conservador, né? Ele é um cara que faz o que tem que ser feito na maior parte do tempo, né? E eu acho que, assim, pro Corinthians, encaixa bem a ideia, por exemplo, que ele trouxe pro Flamengo do 4-4-2, né? Mas aí tem que ser diferente do que ele fez na seleção. Na seleção ele fez um 4-2-4, que foi uma estratégia suicida e que a gente viu o resultado contra a seleção da Argentina. Mas olhando para o Dorival Júnior assim, eu acho que dentre os nomes disponíveis no mercado, visto que é basicamente impossível ir atrás de estrangeiro, houve os rumores para deixar a torcida esperançosa. Não, vamos trazer o Roberto Mancini, o cara que foi campeão com a Itália na Eurocopa em 2021, o que conquistou a primeira Premier League do Manchester City. Foi ele, foi o Roberto Mancini, né? Um baita técnico, mas os caras não vêm para cá, né? Um cara campeão da Premier League vai fazer no Brasil? Isso não faz sentido, tem mercado lá no futebol europeu. Então assim, eu olho para a contratação do Dorival e penso, o que tinha no mercado? O Tite, tentaram contratar ele antes, mas o cidadão deu para trás assim, antes da negociação fechar, alegou motivos pessoais, mentais, tá querendo mais um tempo afastado dos gramados, isso até obviamente sai uma fortuna saudita para contratá-lo, né? Agora, não deu para contratar o Tite, foram atrás do Dorival e tiveram sucesso, né? E assim, vai dar muito certo nessa equipe? Eu não tenho como saber. Eu acho que assim, usar o trabalho dele no Flamengo, eu acho um pouco incorreto, porque era um elenco que encaixou bem com a ideia dele. No São Paulo, ele fez uma campanha de pontos corridos muito esquecível. As pessoas lembram que o time foi campeão da Copa do Brasil, isso é ótimo, né? Se o Corinthians repete isso com o Dorival no comando, maravilha. Mas a campanha dele no Brasileirão, ele demorou até o fim do campeonato para ter uma vitória como visitante. O São Paulo, por muito tempo, foi o pior visitante do Campeonato Brasileiro. Ele não vai montar um ataque extremamente incisivo, extremamente efetivo. Nem no Flamengo a gente teve isso. O time do Flamengo, ele, por exemplo, ganhou a Libertadores, né, um placar magro, não dominou completamente o Atlético Paranaense, não atropelou o adversário, inclusive antes da expulsão no Atlético Paranaense, o jogo estava até melhor para a equipe de Curitiba e não para o Flamengo. Então, assim, não é um time que se impõe, não é um time que vai ser controla os jogos o tempo todo, vai ser um time que vai tentar se adaptar ao contexto quando ele aparecer, e acho que em clubes o Dorival vai ter mais tempo para colocar as ideias dele, a metodologia dele certamente não funcionou para as seleções, mas para os clubes talvez funcione melhor, então curioso para ver como isso vai acabar. Mas o Corinthians, assim, se realmente pagou 3 milhões para o Dorival, olha, o Augusto Melo está completamente fora de si. Ele ou não tem a menor capacidade de gerir um clube, ou as duas coisas. Assim, né? Não dá para duvidar dessa possibilidade, né? Quem está fora de si que não tem a capacidade. Dá para ter essas duas possibilidades. Mas fato é que assim, o Augusto Melo, ele é um cara que aumentou a dívida do Corinthians de maneira exponencial. O Corinthians não está fechando as contas, notificaram um prejuízo primário de mais de 170 milhões de reais na última temporada e o aumento de dívida de 600 milhões, porque o prejuízo primário não conta os juros das dívidas, né? E assim, é muito dinheiro que o Corinthians está perdendo e tendo que se comprometer a pagar em juros. Óbvio que a solução do Corinthians existe, se chama SAF, mas fala para um cidadão
como Augusto Melo, aprovar uma SAF, ele abrir mão do poder e vender o clube. Isso não é uma situação fácil, né? E a gente já viu que tem presidentes de clube, né, que se vendem muito fácil também, como é o caso do Sérgio Coelho no Atlético Mineiro. Ele teve propostas maravilhosas nas mãos do Manchester City, né, do City Football, ou alternativas da Fenway Sports Group, só que ele vendeu o clube para uma mixaria para os mecenas, porque os mecenas fizeram campanha para colocar ele lá na presidência do Atlético, né? Endividaram o clube e assim, ele negou propostas melhores, negou a chance dessas empresas disputarem uma licitação na SAF e vendeu para os parceiros amigos ali que comandam o clube da maneira que desejam e até mesmo como um subproduto, né? Então assim, será que o Augusto Melo, se estiver na posição de vender o Corinthians, vai fazer isso para a melhor proposta, para o melhor projeto, ou vai vender para um amigo, né, para alguém que pressiona ele? Então tem essa situação também, mas a situação do Corinthians é insustentável, esse caldo vai tornar cedo ou tarde e não ajuda o time estar gastando a fortuna que gasta no Depay e pagando 3 milhões de reais por mês a um técnico que, a meu ver, é ok. Eu não acho o Dorival assim fora da curva, nunca foi. É um técnico que já está no Brasil há muito, no cenário do futebol brasileiro há muito tempo, só começou a ganhar destaque agora, né, quando treinou no Flamengo, aí conquistou os maiores títulos de sua carreira. Mas assim, é um técnico competente, mas não vou falar além disso, né? Para mim nunca foi justificável a seleção ir atrás dele. Então, gente, por esse vídeo é isso. Nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.